Fala, amigão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia comigo? Bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico. Muita gente na internet fala sobre esse tema e eu vou tentar trazer também a minha opinião sobre esse maravilhoso tema, que é o que é o pecado contra o Espírito Santo, tá? Então, se você também tem dúvida, como eu tinha no passado sobre isso, eu vou tentar dar aqui para vocês um pouquinho da ideia que eu aprendi ao longo do... Quando eu era pequeno, morria de medo de pecar contra o Espírito Santo, porque a gente sempre via aquele versículo: ah, se você pegar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, você já está no inferno. Tem gente que fala assim: ah, então não vou mudar minha vida não, porque eu já pequei contra o Espírito Santo, então vou entender o que é isso. O que é pecado contra o Espírito Santo? Eu quero falar sobre isso hoje com vocês, tá? Beleza. Vamos ler esse versículo juntas aqui, ó. Mateus 12, 31, 32 diz: porque esse motivo eu lhes digo, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era de adivinho. Então esse versículo de Mateus, ele traz muita confusão, porque está falando que certos pecados podem ser perdoados e o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Mas, afinal de contas, o que é pecar contra o Espírito Santo? É isso que eu quero tentar trazer para vocês e responder aquilo que eu aprendi e tentar compartilhar com vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui nesse versículo a gente tem, então, o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era e nem na era de adivinho. Então, essa frase aqui dá um peso e dá um destaque nesse versículo, né? Por isso, tem muita gente com medo mesmo da relação do pecado contra o Espírito Santo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o pecado? Vamos entender o que é o pecado? Isso está lá em João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui a própria Bíblia está falando para nós que o pecado é uma transgressão da lei. O que é um pecado, então? Tem uma lei. Toda vez que você não cumpre essa lei, isso é um pecado. Então, simples, rápido e fácil, né? João 3,4 já definiu. Então, por exemplo, tem uma lei lá. A lei é: não matarás. Se você matou, comete um pecado. A lei é: não mentirás. Se você mentir, você comete pecado. É simples. Tem uma lei, toda vez que você transgride uma lei, você comete um pecado. Então, o pecado é a transgressão da lei. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então ele escreveu esses 10 mandamentos numa placa, né, uma placa de pedra, e ficou cravado essa mensagem lá. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, no caso sábado ou domingo, né? Honrai o pai e a mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho e não cobiçarás a mulher do teu próximo, tá? Então esses aqui são os 10 mandamentos, tá? Beleza, CP. Então é muito fácil, é só eu não cumprir nenhum, é só eu não transgredir nenhum desses mandamentos que tá tudo certo. Mas só que, cara, é muito complexo esses mandamentos. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre como é complexo os mandamentos para você entender. Por exemplo, você falar assim: ah, é muito fácil, não cobiçarás a mulher do próximo. Tudo bem, isso aqui muitos crentes não fazem, mas só que, por exemplo, a mulher do próximo passou com um vestido perto de você e você sem querer cobiçou ela, porque pode acontecer, isso é pecado, tá? E você tem que pedir perdão a Deus, tá? Então, no caso aqui, vamos dar um exemplo de honrar pai e mãe. Vamos supor que você é um filho desobediente, um filho que não obedece seus pais, um filho que não ajuda seus pais, um filho que não está junto, não visita seus pais, então você não honra pai e mãe. Então, se você não está honrando pai e mãe, você não está cumprindo o 5º mandamento, tá? E então você quebrou uma lei.
Se você quebrou uma lei, você cometeu um pecado, tá? Então, repetindo, o que é pecado? Toda vez que a gente quebra uma lei, ou seja, não cumpre a lei, seja por fazer errado, seja por não fazer nada também, né? Ou seja, por não se corrigir, tá? Então, o pecado, ele age dessas três parâmetros. Quando você deixa de fazer alguma coisa, também é pecado, né? Vou te dar um exemplo. Tava lá uma pessoa abandonada no chão, e aí depois passou um levita e não fez nada, depois passou um pastor e não fez nada, e aí veio um samaritano, que era um homem que ninguém dava nada por ele, e ele veio e ajudou aquele homem que estava caído no chão. Isso aí tem um significado muito profundo para Deus, porque ele está falando que você deixar de fazer uma obra também é pecado, tá? Então, não, a gente peca por ação e por omissão. É importante falar sobre isso também. Depois da vinda de Jesus, o negócio ficou mais fácil de entender. Então, o que acontece? Deus pegou esses 10 mandamentos que muita gente não cumpria, tá? E ele resumiu esses 10 mandamentos. Ele resumiu em quê? Lá em Marcos 12, 30, 31 está falando que o maior de todos os mandamentos é o quê? Ame ao Senhor ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo a este, né, também o segundo semelhante a esse, é ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então, nesse versículo aqui, Deus destaca duas coisas: amar o Senhor e amar o nosso próximo. É basicamente isso, tá? Se você não faz isso, você comete pecado. Se você deixa de fazer, por omissão também comete pecado, tá bom? Bom, depois eu vou fazer um vídeo sobre Trindade, que eu vou explicar com mais detalhes, tá? Agora, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu fiz uma montagem aqui para tentar explicar para vocês a forma correta de entender a Trindade, tá? Então, todo mundo sabe que na Trindade na Trindade ela é formada pelo Espírito Santo, representado por essa linda pomba aqui. Nós temos aqui o nosso querido Pai, né, representado por essa figura aqui maravilhosa, e nós temos também Jesus Cristo, que forma então a Trindade. Só que muita gente não consegue entender a Trindade porque eles separam a Trindade em três. Na verdade, você tem que entender a Trindade como se fosse 3 em 1. Então, como é que funciona a Trindade? A Trindade forma um triângulo, né? E quem é o centro desse triângulo? É Deus, tá? Então, aqui, olha só para vocês entenderem. O Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E o Pai é Deus. Então, todas essas três figuras estão dentro da palavra Deus. Então, não tem como eu separar o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é de Deus. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Está em Romanos 8,16. O que Deus está falando? Deus está dizendo que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito. Então, só tem uma forma da gente entrar na presença de Deus, quando o nosso espírito conversa com o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, pessoal, nada mais é do que Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. O Pai também é Deus e Jesus Cristo também é Deus. Então, para vocês que acham confuso isso, imagina, por exemplo, o Sol. O Sol ele é formado de 3 coisas: energia, luz e calor. Porém, tudo isso é o Sol. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu separei 3 coisas, porém é uma coisa só. Então, o Espírito Santo, o Pai e Jesus Cristo é tudo uma coisa só, chamada de Deus. Então, não tem como eu separar o Espírito de Deus, não tem como separar Jesus de Deus, não tem como eu separar o Pai de Deus. Eles são um só, tá bom? Esse aí é o mistério da Trindade. Então, meu queridão, olha só, se tudo é uma coisa só, eu não posso dizer pecado contra o Espírito Santo. Ah, CP, mas a Bíblia fala pecado contra o Espírito Santo. Claramente, tranquilo. É porque a Bíblia cita o Espírito
Normalmente as traduções, elas resumem, de ver falar assim, Espírito de Deus, eles falam Espírito Santo, tá? Então o que que acontece? Quando ele está falando Espírito, né, de Espírito Santo, ele está falando do Espírito da parte de Deus. Então é de Deus, tá? Então quando eu falo assim, ó, pecado contra o Espírito Santo, eu estou dizendo o quê? Pecado contra Deus, tá? Então toda vez que você lembrar pecado contra o Espírito Santo, naturalmente é um pecado contra Deus, porque isso aí é uma trindade só, tá bom? CP tá ficando muito difícil. Não, pessoal, não tá. É porque o Espírito Santo é Deus, tá? Deus é o Espírito Santo, tá? Então, é importante que quando você peca contra o Espírito Santo, você peca contra Deus. Mas qual o significado do pecado? Vamos ler um versículo aqui, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, outro conceito de pecado muito importante está em Romanos 3, 23, 24, que fala que todos pecaram, destituídos e estão da glória de Deus, tá? Então, a gente já carrega sobre a gente um negócio chamado pecado original. Nós carregamos esse pecado de Adão, que é um pecado original, além dos nossos pecados, né? Então, o significado do pecado, né? Quando a gente lê esse versículo aqui maravilhoso, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Maravilhoso, né? Romanos 3, 23 e 24. É isso aqui que eu estou falando, pessoal. Então, o pecado, o que é pecado? O pecado é ficar destituído da glória de Deus. O pecado é uma decisão que nós tomamos de nos separar de Deus, tá? Então, a salvação, ela vem pela graça gratuita que Jesus nos dá. Então, o pecado nada mais é do que o homem se separar de Deus, tá? Então, existe uma única forma do homem se separar de Deus. Qual é? O pecado. Então, se você está preocupado em ficar mais perto de Deus, então você tem que buscar mais a santidade, tá? Então, se você vive constantemente no pecado, isso te separa muito de Deus, te afasta muito do Espírito Santo, que é uma coisa que eu falei no vídeo passado, né? Essa separação, né? No vídeo passado eu vou deixar o link na descrição, que eu falei a culpa é do diabo. Então, lá eu explico mais ou menos sobre isso, tá? Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, pecado, se eu fosse resumir o pecado, é aquilo que nos separa de Deus, tá? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos, só para exemplificar aqui, então tá aqui meu amiguinho, né, que tá andando com Jesus lado a lado. Daqui a pouco ele deixa uma brecha, né, e aí acontece que o pecado entra na vida do nosso amiguinho aqui, ó, tá? E o que aconteceu? Como o pecado entrou, né, a Bíblia diz que a luz não habita com as trevas. Então Deus se afastou. Não que Deus queria se afastar, você afastou Deus de você, tá? Toda vez que a gente peca, a gente afasta Deus da nossa vida, tá? Então, esse momento em que o pecado é cometido, nós afastamos Deus e aproximamos mais Satanás, tá? Então, é isso que é pecado. É o ato que separa o homem de Deus. Então, toda vez que o homem transgride uma lei, ele comete um pecado, e isso separa Jesus dele, né? Separa Deus do homem, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Uma coisa muito importante é que para Deus não existe tamanho de pecado, né? Tem gente que fala assim, nossa, aquele cara cometeu um pecadão, né? Então não existe pecadão nem pecadinho. Para Deus tudo é pecado. Então para Deus matar, roubar, é tudo igual, é pecado, mentir. As consequências do pecado são diferentes. As consequências de matar é diferente das consequências de roubar, né? As consequências humanas são diferentes, mas para Deus é tudo pecado. Então, o que é pecado? Separação do homem de Deus. No momento que você pecou, seja qual for o pecado, você está separando de Deus.
tá? Então, para Deus é isso que é pecado, não importa o tamanho. Deus não olha isso, tá? Quem olha é o homem, tá? Mas afinal de contas, CP, o que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo é matar? Matar é pecado contra o Espírito Santo? É blasfemar contra o Espírito Santo? Prostituir é pecado contra o Espírito Santo? Roubar? Assassinar? Né? Lembrando que pecado contra o Espírito Santo é a mesma coisa de pecar contra Deus, tá bom? Então, tudo isso entra num leque só chamado pecado. Então, todas essas coisas que vocês viram aqui, ó, é uma coisa só. É o que? Pecado, tá? Então, isso aqui faz parte do pecado. Bom, e se você comete um pecado, você recebe um negócio chamado salário. E qual que é o salário do pecado? Vamos ver aqui, ó. O salário do pecado, segundo Romanos 23, 24, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, toda vez que você comete um pecado, você está tendendo à morte, né? Você está tendendo uma atitude de perder a sua vida. E toda vez que você tende a estar com o Senhor, buscar a Deus, você está indo buscar a vida, tá? Então, lembra sempre, pecado separou o homem de Deus, naturalmente esse caminho separado de Deus vai levar à morte, né? E toda vez que você comete pecado, consequência, salário é a morte, tá bom? Entendido? Então, mas CP, você não falou qual que é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados que existem são contra o Espírito Santo e, obviamente, são contra Deus. E são blasfêmias, tá? Então, CP, você está dizendo que qualquer pecado é pecado contra o Espírito Santo e contra Deus? Sim, qualquer um, né? Você pecar, por exemplo, você mentiu, é pecado contra o Espírito Santo. Você roubou, pecado contra o Espírito Santo. Você cobiçou a mulher do próximo, pecado contra o Espírito Santo. CP, mas a Bíblia falou que se a gente pecar contra o Espírito Santo, a gente já está condenado. Aí que nós temos que entender o que Jesus estava querendo falar nesse versículo, tá? O que Deus queria falar nesse versículo sobre já estar condenado. Então você vai entender agora essa questão. Você vai entender agora por que qualquer pecado é contra o Espírito Santo. Qualquer pecado é contra Deus. Não existe um pecado que é contra Deus. Todos são contra Deus. Todos são contra o Espírito Santo. Porque toda vez que você peca, você está dizendo não para o Espírito Santo. O Espírito Santo falou para você seguir um caminho e você seguiu o outro. Então, todo o pecado é contra o Espírito Santo, tá? Você está dizendo não para o Espírito Santo. CP, não é assim. A blasfêmia do Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo. Não, é tudo. Tudo é pecado contra o Espírito Santo. Mas o que leva a pessoa para o inferno? Vamos lá entender? Então tá, CP, você falou que o pecado, ele é tudo aquilo que transgrediu a lei, né? Ele nos separa de Deus e nos causa a morte. Beleza, entendi. Você falou que quando a gente pega contra o Espírito Santo, a gente automaticamente está pecando contra Deus. E você também falou que todos os pecados são contra o Espírito Santo e contra Deus. Todos, tá? Beleza, mas eu quero saber, CP, quando é que o pecado leva ao inferno? Né? Quando é que o pecado leva ao inferno? Sempre o pecado vai levar à morte e ao inferno. Só que tem um tipo de pecado que já está condenado. Qual que é esse pecado? É aquele pecado que não gera arrependimento, tá? Então, esse pecado que a Bíblia está falando, que a pessoa já está condenada e que não tem perdão, é o que não gera arrependimento. Então, é aquela pessoa que já está convicta da sua vida, ela não se arrepende de estar assim. Esse pecado realmente gera a morte, gera um inferno, porque ela não se arrepende. E se você morrer sem arrepender dos seus pecados, você estará condenado ao inferno. Como diz, o salário do pecado é a morte. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que chega para mim e fala assim: CP, é injusto a Bíblia ser contra um homossexual. Meu querido, se é justo ou injusto, quem julga é Deus. Se está escrito que não pode, não pode. Se está escrito lá que os afeminados não herdarão o reino do céu,
não herdarão o reino dos céus. Tem gente que fica querendo criar jeitinho para a Bíblia. Não existe jeitinho para a Bíblia. Ou você é ou você não é, como diz Apocalipse, né? Ou você é frio ou você é quente. Porque se você for morno, Jesus vai te vomitar da própria boca dele, tá? Então você tem que sair do muro. O que você é? Todo pecado que não gera arrependimento, né? Se você não se arrepende do seu pecado, né? Esse pecado é mortal. Ele é capaz de te levar para o inferno, é capaz de te levar à morte, tá? Então, quando é que o pecado contra o Espírito Santo é mortal? Quando a pessoa não se arrepende, tá? Então, existem muitas pessoas que não se arrependem, né? Por exemplo, eu assisti uma pregação onde o pastor estava falando sobre o não arrependimento e ele falou sobre um amigo dele que era pastor, né? Um dos maiores pastores do Brasil, e ele era um homem de Deus, um homem que pregava a palavra e que as pessoas eram curadas, libertadas quando ouvia a mensagem do homem. Aconteceu uma coisa ruim com ele, né? Não sei se foi a família, alguém que morreu. Ele perdeu totalmente a fé e agora ele é um inimigo de Deus. Ele vive na internet murmurando, blasfemando, falando mal de Deus, contendas. Então, como ele não está se arrependendo, o caminho dele é o inferno. Agora, se ele vier se arrepender, como diz a Bíblia, Deus o recebe, né? E ele tem que se arrepender de todo o seu coração, né? Então, é isso que eu quero dizer. Todo pecado que não gera arrependimento, se a pessoa não se arrepende do que ela fez, ela não tem perdão, tá? Então, é isso que é pecado contra o Espírito Santo. Qualquer pecado, qualquer um, que não gera arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, ela não está nem aí, né? Se ela está pecando ou não, esse pecado é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão. Então agora, se você está procurando na internet esse assunto do que é pecado contra o Espírito Santo, provavelmente você está com o seu coração, né, arrependido do que você fez. Então, provavelmente você não está pecando contra o Espírito Santo, porque você está buscando a Deus. Agora, aquela pessoa que não está nem aí, vive a vida de qualquer jeito, deixa-me levar, né? Deixa-me levar, né? E não faz nada da vida, essa sim está pecando contra o Espírito Santo, porque ela não tem arrependimento. Beleza? Espero que fique claro aí para vocês. É muito simples, né? Todo pecado é contra o Espírito Santo. E os pecados que não geram arrependimento, as pessoas não se arrependem dele, são pecados que são blasfêmias contra o Espírito Santo e como vocês sabem, geram morte e ela está condenada. Mas uma coisa que é importante dizer, se a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, né? Ela pecou contra o Espírito Santo, ela falou mal, ela viveu, ela não se arrependia, mas se ela se arrepender, vem cá, vamos ver? Aqui diz em João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, tá? Então, a partir do momento em que uma pessoa comete qualquer pecado e se arrepende e pede perdão a Deus, tá? Ela já está perdoada. Então, é isso, tá? Então, CP, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Não tem perdão. Mas se a pessoa se arrependeu, é porque ela tem um coração redimido, né? E aí, nesse ponto, ela é perdoada, tá? Perdoada porque o coração dela se quebrantou, né? Então, o que é um pecado que não tem perdão? É um pecado que a pessoa não se arrependeu, tá? Cara, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ficou um pouquinho longo, mas só para resumir e acabar, né? Todo pecado é contra Deus, todo pecado é contra o Espírito Santo e todo pecado é contra Jesus. Não tem distinção. Não existe pecadão nem pecadinho, tudo é pecado, tá? E o pecado que leva à morte, ao inferno, é aquele pecado que não tem arrependimento, tá bom? É isso, muito fácil, muito tranquilo.
Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa seu like, fique com Deus e fui, queridão!